Olá, você sabe o que é bibliologia? Ou a doutrina das Sagradas Escrituras? Nesse vídeo, nós vamos trazer algumas reflexões importantes sobre essa temática. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Quando nós falamos de bibliologia, nós estamos falando de uma doutrina da teologia sistemática que estuda a composição material da Bíblia Sagrada. De que modo que a Bíblia Sagrada se originou, foi composta e se desenvolveu e chegou até nós. A bibliologia, ela possui um leque muito amplo de temáticas, aonde não é possível, evidentemente, em um vídeo breve, nós aprofundarmos cada uma dessas temáticas. Mas eu quero chamar a sua atenção brevemente para alguns temas que são fundamentais para a fé cristã e que são abordados pela bibliologia. Quando nós falamos em temas cruciais para a fé cristã e que são de preocupação ou objeto de estudo da doutrina das Sagradas Escrituras, o primeiro deles que nos vem à mente diz respeito à origem e à composição da Bíblia. Ao estudar essa temática, o teólogo procura responder como a Bíblia ela surgiu ao considerar, por exemplo, aspectos como a revelação e a inspiração. É nesse ponto, por exemplo, que nós vamos entender o modo que Deus se autorrevelou para a humanidade, né? E a humanidade absorveu a autorrevelação divina. Quando nós falamos em revelação, nós temos que entender que, sendo os seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer a Deus nem ter comunhão com Ele, a menos que Ele se revele para nós. Essas são as palavras do Millard Erickson. Então a revelação de Deus ela se dá de duas formas. A primeira forma delas é a revelação universal e a segunda é a revelação particular de Deus. Agora, um outro conceito importante quando nós estudamos sobre a origem e composição da Bíblia diz respeito à inspiração. Por inspiração das Escrituras, entendemos a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Então observe que os conceitos de revelação e inspiração estão intrinsecamente associados, ou seja, não existe um sem o outro. Nós vamos, em vídeos futuros, abordar cada um desses conceitos de uma forma bastante específica. Uma outra temática que é crucial para a fé cristã e objeto de estudo da bibliologia diz respeito à inerrância da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos sobre a doutrina da inerrância das Escrituras, nós estamos querendo dizer que a Bíblia Sagrada não contém erro algum, ou seja, tudo que a Bíblia afirma é verdadeiro. Esse pressuposto é parte do princípio de que Deus é um Deus perfeito, pleno e absoluto, e, portanto, tudo aquilo que procede dele é perfeito. Se nós acreditamos que as Escrituras Sagradas são a revelação de Deus e a inspiração, e inspiradas por Deus, logo, elas são verdadeiras em tudo aquilo que elas nos ensinam. Então, um dos aspectos da Bíblia Sagrada, né, que a bibliologia procura compreender e responder, é o conceito de inerrância das Escrituras. Uma outra temática que é de preocupação na doutrina das Escrituras Sagradas é a autoridade da Bíblia. Sobre isso, Wayne Grudem, ele fala o seguinte: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer
a ele. A abordagem sobre a autoridade das Escrituras enfatiza, né, o fato de que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo que serve a Deus. Ou seja, a Bíblia, então, ela possui autoridade total em tudo o que ela aborda. Bem, diante desse fato, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada e inspirada, ela também é autoridade sobre a nossa vida. E quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de um parâmetro que define ou estabelece qual tipo de comportamento ou o modo como aquele que acredita, aquele que serve a Deus, deve se comportar a partir das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia, ela possui autoridade no sentido de ser palavra de Deus dirigida ao ser humano para que o homem, o ser humano, compreenda que essa palavra exerce autoridade sobre a sua vida e tudo aquilo que ele faz. Outro aspecto não menos importante da doutrina das Escrituras Sagradas diz respeito à suficiência da Bíblia. Ou seja, a Bíblia Sagrada é suficiente em si mesma. Ou seja, a Bíblia Sagrada é uma revelação completa da parte de Deus, não havendo espaço para nenhum outro tipo de revelação. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós aceitamos que a Bíblia Sagrada ela é suficiente em si mesma e que tudo que Deus pretendia falar aos seres humanos está contido nela, logo, qualquer revelação extra ou que alguém apareça dizendo, olha, Deus me revelou algo além das Escrituras, logo deve ser considerada maldição, anátema, porque a Bíblia Sagrada é suficiente, ou seja, nela há tudo que o homem precisa saber acerca daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez ao longo da história, qual o seu plano de salvação, qual é a vontade de Deus para nós e como nós podemos nos relacionar com Ele. Todas essas coisas estão relacionadas, estão reveladas, escritas nas Escrituras Sagradas. Qualquer igreja, qualquer movimento, qualquer líder que apele para si uma nova revelação, dizendo que Deus lhe revelou algo que está para além das Escrituras, deve ser considerada heresia, porque as heresias elas surgem exatamente do fato de alguma pessoa dizer que teve uma revelação especial que, digamos, pode ser comparada à revelação das Escrituras. Então, quando nós falamos de suficiência das Escrituras, nós estamos dizendo que as Escrituras são completas em si mesmas, não havendo espaço para uma outra revelação. Nesse sentido, tudo aquilo que Deus quer falar com a sua igreja, com o seu povo e com as pessoas, deve partir das Escrituras Sagradas. E nós, como cristãos, devemos observar de forma diligente, de forma prudente, de forma sensata, dedicada a compreender o que as Escrituras Sagradas têm a nos dizer. E para finalizar o vídeo, existe um outro tema que é crucial para a fé cristã e que também é abordado no estudo das Sagradas Escrituras, que é a canonicidade da Bíblia. Quando nós falamos de canonicidade, nós estamos falando de um processo no qual a Bíblia, o cânon, né, aquilo que nós conhecemos como Bíblia Sagrada entre os evangélicos, que possuem 66 livros, esse cânon sagrado, quando nós falamos de a canonicidade na Bíblia, nós estamos falando desse processo que foram reunidos esses livros e considerados sagrados para os cristãos. É claro, existem centenas de outros livros que se dizem inspirados, mas que foram considerados ao longo dos séculos como apócrifos, ou seja, não canônicos, não sagrados. Então, nesse estágio do estudo da doutrina das Sagradas Escrituras, né, é abordado, por exemplo, uma outra questão que é o processo de preservação das Escrituras Sagradas. Nós temos que entender que os primeiros livros da Bíblia começaram a ser escritos em torno de 1500 anos antes de Cristo. Isso é
muito tempo. São 3 milênios e meio que os primeiros livros da Bíblia existem. E de que modo que essas escrituras foram preservadas de modo integral e fiel? Nós vamos ver que no estudo da canonicidade da Bíblia, Deus ele trabalha no sentido de garantir que a sua autorrevelação nas escrituras sagradas fossem preservadas ao longo da história, ao longo do tempo, para que viesse falando aos homens desde o início do chamado de Deus para o povo de Israel até a constituição da igreja em Jerusalém e a igreja ao longo dos séculos. Há um trabalhar de Deus no sentido de preservação da integralidade do texto que nós temos acesso hoje. Então, essas são algumas temáticas de grande preocupação para aqueles que estudam a doutrina das Sagradas Escrituras. Futuramente, nós pretendemos trazer um vídeo sobre cada uma dessas temáticas, abordando num sentido mais aprofundado o que significa cada uma delas. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe.